Meus queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Com certeza eu vou precisar da ajuda do pastor Clécio para fazer leitura. Amém. Ou de qualquer outro irmão ou irmã da igreja, pois eu estou sem o meu óculos. Isaías 6. Isaías, capítulo de número 6, será para a nossa reflexão de hoje a leitura básica. Versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Ainda que de lanterna dá para enxergar. Pode ler, Luiz? Lê o verso 8, você, por gentileza. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, eu ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. envia-me a mim. Amém, Jesus. Pode tomar assento, meus queridos irmãos. É claro que a passagem bíblica que nós lemos aqui, ela é conhecida de todos nós a respeito do chamado do profeta Isaías, mas nós não iremos falar a respeito do chamado dele e vamos incluir outras pessoas dentro das Sagradas Escrituras que tiveram seu chamado, mais precisamente falando a respeito dos discípulos do apóstolo Paulo, e vamos entrar em detalhes da igreja de Esmirna, o qual teve um grande presbítero ou bispo de sua igreja que sofreu e padeceu cera. Que lindo! Enxerguei a Bíblia. Que bênção! Muito obrigado. Olha. Quantos graus é esse? 2? Ih, pastor, você não pegou, viu? Eu mudei fazer. Ah, é? É que eu estou precisando usar ela. Então é para perto. Deve ser 1,5, 2. Pelo que eu enxergo aqui agora, acho que é 2. Mas muito obrigado. Então, meus queridos irmãos, nós tomamos por base este versículo de que Isaías, depois de ter visto a glória do Senhor e os anjos adorando a Deus, ele ouve a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então a palavra está dizendo: Deus, ele precisa de alguém. Deus quer levantar alguém. Deus quer enviar alguém. Este alguém, aqui no caso, você vê a leitura que fala a respeito de Isaías. Mas hoje, Deus, ele pode fazer esta mesma pergunta: a quem eu enviarei?
pode ser eu, pastor Luiz Barbosa, o pastor amado que está aqui, ou qualquer um de nós que nos disponhamos a fazer a vontade do Senhor. Isaías, quando ouviu a voz de Deus, ele disse: eu estou aqui, se o Senhor quiser, envia-me a mim. É isto que Isaías ele quis dizer ao Senhor. Então, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o que Deus espera da sua igreja, do seu povo nos dias de hoje, é se posicionar e dizer: Senhor, eu estou aqui, pode me enviar, porém eu não tenho capacidade, eu sou pequeno, mas o Senhor pode me levantar, o Senhor pode me capacitar. Glória a Deus. Quem nos capacita não é a nossa inteligência, não é o nosso próprio eu, não somos nós que nos levantamos, não. Quando Jesus ele disse, ele enviou os discípulos, chama os discípulos, abre para mim a Bíblia Sagrada, por gentileza, no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus escreveu, Evangelho de Jesus Cristo, que Mateus escreve. Olha só o que Mateus escreve a respeito do Evangelho. No capítulo de número 10, no versículo de número 1, diz, e chamando os seus 12 discípulos. Quem chamou? Jesus. Ele chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Quem deu o poder? Ele vem do homem? Não, ele vem do Senhor. O Senhor Jesus, ele chama os discípulos e ele dá a eles, ele delega a eles poder sobre os espíritos maus, malignos, e também sobre as enfermidades, para eles curar todas as pessoas que eles encontrassem enfermas. Então, este poder, ele não vem do ser humano, ele vem do Senhor. Significa que quando Deus ele levanta alguém nesta terra para fazer a sua obra, Deus ele o capacita, porque Deus ele não vai enviar ninguém para a sua obra, primeiro, para o nome dele ser envergonhado. Segundo, ele também não te envia para você ser um derrotado. Não, ele te envia para que o nome dele, através da tua vida, ele seja glorificado. Glória a Deus. Entendeu? Então, por isso, nós vemos aqui dentro do Evangelho segundo Mateus escreveu a respeito de Jesus Cristo, que Jesus ele chamou e Jesus ele capacitou os discípulos. Diz, ora, o nome deles eram dos 12 apóstolos, são Simão, chamado Pedro, André, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e daí por diante. Dando um salto um pouquinho mais abaixo, a Bíblia diz o verso de número 5 aqui, Jesus enviou
É Jesus. É você que vai por si? Não. Você não tem capacidade para isso. O homem em si, ele não tem capacidade para realizar a obra de Deus nesta terra, se não for na direção de Deus, na submissão a Deus, na unção de Deus. Então, se Deus está dizendo, eu vou te enviar, fica tranquilo que Deus vai te capacitar, Deus vai te encher da tua graça e da tua unção. Você não irá vazio, mas irá cheio da presença de Deus. Aí a Bíblia diz aqui, e Jesus enviou estes 12 e ordenou-lhes dizendo, não ireis pelos caminhos das gentes, e nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ó, ele está dizendo para eles assim, olha, a prioridade é as ovelhas perdidas, é o meu rebanho, é aqueles que estão caídos, é aqueles que estão prostrados. Não vão pelo meio das gentes e nem pela cidade de samaritanos, mas vocês são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí Jesus diz mais adiante, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. É chegado o reino dos céus. Ide e pregai. O evangelho, ele tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Nós não podemos nos calar. Quem aqui acredita que Deus te levantou para fazer o ID dele na terra? Glória a Deus. Então Deus está dizendo para você, não é para você se calar. Aonde você vê uma ovelha, quanta gente desviada tem aí fora, quantas pessoas prostradas tem aí fora. Ah, pastor, eu vou pregar só para eles. Não, vai anunciar para aqueles que nunca ouviram, ou para aqueles que ouviram e nunca entraram dentro de um templo evangélico. Vai anunciar. Esta é a incumbência de Deus à igreja do Senhor. Você precisa abrir a tua boca, você não pode se calar, não pode ficar de boca fechada, porque a ordem de Jesus é, e indo pregai, é o verso de número 7, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então você vai dizer isso às pessoas, ó, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já foi implantado na terra, o reino de Deus já está estabelecido, e a igreja do Senhor, que agora está ali governando, né, a obra do Senhor em cima dessa terra. Então você precisa buscar as vidas, chamar as vidas. Agora, a unção capacitadora, ela vem de Deus. Por isso está aqui, ó, unção e a glória. A unção de Deus, a unção, ela vem do Espírito de Deus. Não sei se os irmãos lembram-se que no princípio das mensagens eu falava a respeito de 4 tipos de unção. E a unção que ela é dada pelo homem, mas é confirmada por Deus, quando Deus dizia a Moisés, olha, e com azeite da unção você unge o tabernáculo, e com azeite da unção você unge os utensílios, e com azeite da unção você unge Arão e unge os seus filhos, e com o azeite da unção você vai e unge. Aí já não dizia isso para Moisés, mas para Samuel. Mas eu lembro-me que citei muito bem isso quando Deus disse a Samuel,
enche o teu vaso de azeite bem e enviar-te até a casa de Jessé o belemita, porque de lá tenho me prometido um rei. Então, aí o quarto tipo de unção é a unção que vem do alto. Esta unção é uma unção especial. A unção que Moisés derramou sobre Arão e sobre os seus filhos, ela estava preparando eles para administrarem o sacerdócio dentro da casa do Senhor. Eram pessoas que, através da unção, já estava decretado por Deus: este aqui está separado para fazer a minha obra dentro do tabernáculo. Agora, a unção que vem do alto, a unção do Espírito de Deus, ela capacita você para realizar na terra o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Entendeu? E esta unção não é outra pessoa que derrama na vida da pessoa, senão o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. É o Espírito Santo quem derrama esta unção. Então, aqui em Mateus capítulo de número 10, nós vemos que Mateus escreve que Jesus chama eles, comissiona eles e Jesus dá a eles, ele delega a eles uma autoridade sobre os espíritos e sobre as enfermidades. Diz para eles: ó, vai, abre a boca e anuncia, eis que é chegado o reino dos céus. Mas no capítulo de número 1 de Atos, vamos lá para Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1, olha o que diz aqui as Sagradas Escrituras. É o verso de número 8, quem achou pode ler, por gentileza. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a como Judéia, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. viu, até os cantos da terra, por onde você passar, porque esta unção é uma unção que vai capacitar você. Você não vai precisar temer em abrir a tua boca, em levantar a tua mão, em determinar a obra do Senhor, porque a unção, ela vem do Espírito, ela vai te capacitar para esta obra. Tem pessoas que têm medo de orar por enfermo. Eu já vi cristão, o adversário, uma entidade pegar alguém dentro da igreja, o cristão sai correndo dentro da igreja. Eu já vi cristão que a entidade pegou certa pessoa, ele foi repreender, a entidade passou para ele. Agora nós temos que ter consciência do que a palavra de Deus está dizendo aqui. Jesus, ele falou com os discípulos, falou assim: ó, vocês vão receber poder, vão receber virtude. O Espírito Santo de Deus, ele já está sobre as nossas vidas. Essa virtude já nos capacitou para fazer a obra do Senhor. Você não precisa ter medo de entidade, você não precisa ter medo de uma enfermidade que tenha risco de contágio, né? Ela venha se apoderar da tua vida. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo que está na tua vida não vai permitir que nenhum dano venha ocorrer com você. Glória a Deus, Jesus. Por isso ele está dizendo aqui, ó, receberão virtude
do meu espírito. Agora, os discípulos aqui, eles esperaram até desceu a unção, desceu a virtude, ela desceu sobre eles e ela está sobre nós. O capítulo de número 2, o versículo de número 1 e o versículo de número 2, o 3 e o 4, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos eles. A unção do Espírito Santo, ela não é específica só para o pastor Luiz Barbosa, só para o pastor Clécio. Não, ela é para todos. A palavra de Deus está dizendo aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, todos nós que estamos aqui nesta noite, nós já temos essa virtude que ela já desceu lá, e ela capacita a igreja até os dias de hoje, e ela está entre as nossas vidas. Todos nós estamos cheios do Espírito Santo. Aí a pessoa fala assim: pastor Luiz Barbosa, mas eu nunca falei em língua. E falar em língua significa que a pessoa ela tem o batismo com o Espírito Santo ou não? Não, a língua é um dom do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. A língua é um dom do Espírito Santo. Tem pessoas que não falam em língua, mas tem visão. Tem pessoas que não falam em língua, mas têm o dom de interpretação de língua. Tem pessoas que não falam em língua, mas têm o dom de interpretação de sonhos. Tem pessoas que não falam em língua, pastor Clécio, mas ele tem revelação. Então, para cada um de nós, a igreja de Cristo, é muito bom a gente prestar bem atenção nesses detalhes dentro da palavra, porque Deus dá o dom para cada um de nós conforme aquilo que a obra dele será edificada. Glória a Deus, Jesus. Entendeu? Então, para um ele tem o dom de profecia, outro tem o dom de visão, outro tem o dom de língua, embora o dom de língua é uma evidência, diz os homens, de que a pessoa tem o Espírito Santo. Agora, se a pessoa não fala em língua, não significa que ela não tem o Espírito Santo. Entendeu? É preciso entender essas coisas. Então, o Espírito de Deus, ele vai nos capacitar cada um para a obra que ele vai usar. Agora, naquilo que Deus vai te usar, naquilo que o Senhor ele vai te usar, você vai pagar um preço. Porque a obra de Deus não é o valor. Não, meu querido. É muito bom você colocar a mão sobre o enfermo. Eu já vi Deus curar através da minha vida. Já vi Deus restaurar, Deus libertar. O nosso ego, com certeza, se eleva. Você fica contente quando você vê a presença do Espírito através da tua vida, levantando, libertando, curando, transformando. Você fica alegre, né? Eu lembro-me que uma vez eu estava ministrando em Passos de Minas Gerais e
uma pessoa dentro da igreja presbiteriana disse: eu estou com problema de coração e o negócio está grave e eu vou ter uns exames para fazer e possivelmente passarei por uma cirurgia. Eu orando naquela fé, eu com 26 anos de idade, naquela fé eu orei e falei: pode ir fazer os exames que Deus, Ele curou você aqui hoje, irmão. E naquela semana ela tinha, eu fiquei 1 ano e 2 meses lá, naquela semana ela tinha os exames para fazer. Não me esqueço do nome do pastor da igreja, pastor Valdete. Inclusive eu até dava risada porque eu tenho uma irmã que chama-se Valdete, né? E chamava-se pastor Valdete lá em Minas, esse pastor. E a irmã foi, fez os exames e Deus, Ele trabalhou tanto para acrescentar a minha fé, como para fazer uma maravilha na vida dela, que Deus curou aquela mulher. Ela trouxe todos os resultados dos exames do médico na igreja e nunca mais ela teve, do tempo que eu fiquei lá, problema algum de coração. Glória a Deus. Então isso aí a gente fica alegre, mas depois disso, tem aquela palavra aqui que quantas pessoas não querem a dor, o sofrimento, a calúnia, a perseguição, olhar para você e falar: não é Deus na tua vida, é o diabo. Glória a Deus. Olha, que a pessoa olhar para você e falar assim: isso é carne. Aleluia. Sair lameando o teu nome, sujando o teu nome, por onde passar, falar assim: não crê naquela pessoa ali não, que falou comigo e não se cumpriu. Às vezes a pessoa nem na posição estava, como é que Deus vai cumprir com a palavra que Deus falou que ia realizar na vida da pessoa? Aí a pessoa está tudo quebrado, todo desmantelado. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês: ser crente dentro dessas 4 paredes é fácil. Jesus quer ver suas atitudes daquela porta ali para fora. E aí você vai e entrega uma revelação, uma visão, uma profecia de Deus, aí não se cumpre, aí sai esparramando pelo bairro, pela cidade. Você não confia naquele pastor Luiz Barbosa que está pregando ali não, que ele falou um negócio na minha vida e não se cumpriu. Aí vai lameando, vai sujando o nome. Isso vem causando em nós o quê? Em nós, que eu digo, é de forma geral, angústia, tristeza, amargura. Aí a pessoa já começa, né, a andar de cabeça baixa, já não quer dar lugar a Deus, já não dá espaço para o Espírito de Deus trabalhar, já começa a extinguir o Espírito de Deus na vida dele, já começa a sentar na segunda, terceira, quarta cadeira, daqui a pouco ele vira porteiro. E Deus, Ele não chama você sem te avisar que evangelho, ele não é oba-oba. Tem rosa, mas tem espinho também. Obrigado, amado. Tem espinho também. Evangelho é sofrimento, evangelho é perseguição, evangelho é calúnia. Não é que evangelho é isso, ele atrai isso na tua vida. Você viu que eu costumo dizer, e já falei aqui 3 vezes: quem não faz não quer quem faz fazer. Tem muita inveja, tem muita ira. Você viu o que dizia de Jesus? Se deixarmos esse aí, ele vai tomar o nosso lugar aqui. Jesus não veio para tomar lugar de ninguém. Não é verdade? Eu lembro-me que cheguei no ministério, numa igreja, o pastor da igreja tinha 2 pastores e uma pastora, e morreu um pastor da igreja. E eu fiquei com dó, vendo o povo lamentando a morte do pastor, que era um grande amigo meu. Eu entrei e comecei a congregar com os irmãos, cultuar com eles. Até então não estava no ministério da Assembleia de Deus São João del Rei.
e também não estava doente ainda do coração, problema no coração. E congregando lá, eu falei assim, eu vou ficar com vocês aqui, irmãos. Me apresentei para os irmãos e tudo. Teve uma reunião na igreja, e nessa reunião, um membro da igreja se levantou e falou assim: Deus me revelou que aquela cadeira ali do altar é do pastor que morreu, e tem gente de olho naquela cadeira. Eu falei: Jesus, isso é comigo. Bom, se a cadeira era do pastor, por que não enterrou a cadeira dele? Não é verdade? A cadeira é dele, enterrasse a cadeira também. Isso me entristeceu muito. E eu fiquei na igreja, pastor Lécio. O tempo que eu fiquei na igreja, eu sentava naquela cadeira que está ali o pastor Lécio. Eu nunca subi no altar, porque eu não estou de olho na cadeira de ninguém. Entendeu? Essa cadeira aqui é do pastor Lécio. A gente não veio para a igreja de olho em cargo. Não adianta nós irmos para a igreja de olho em cargo. Ah, se eu for regente, se eu for presidente, se eu for líder, se eu... Não. Só tem um grande aqui no meio de nós. Glória a Deus. O nome dele é Jesus Cristo. É verdade, Jesus. É a Ele que nós vem aqui para prestar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Oh, glória a Deus. E Ele é tão bom, pastor Eliana, que Ele ainda dá do seu poder, da tua unção, da tua virtude. Ele distribui para nós sair do lado de fora e fazer a vontade dele. Olha que Meu Deus. Então, meus queridos irmãos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Oh Deus, não é que você vai se encher, você já está cheio, você já está capacitado, você precisa tomar posse dessa palavra, mas você precisa entender que o Evangelho ele vai atrair muita perseguição sobre a tua vida. É mesmo assim. E você não pode amar a sua própria vida. Não pode. Entendeu? Você tem que se entregar totalmente a Ele. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui para vocês, que fala a respeito do apóstolo Paulo, no livro, ou em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Deixa eu ver aqui. Olha só. Momentinho, gentileza. Paulo é o capítulo de número 18, desculpa, tá? Capítulo de número 18. Capítulo de número 18. Capítulo 18, eu falei o 19. 19 é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O capítulo de número 18 diz assim, ó: depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Verso 2: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto,
que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados ele disputava na sinagoga e convencia os judeus. Você entendeu? Todos os sábados. E gregos. Né? Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e os gregos. Obrigado. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, ele todos os sábados entrava e ele disputava, anunciava, e ele conseguia convencer tanto os judeus quanto os gregos ao Evangelho. E isso ele traz para a vida, ele impulsionado pela palavra, né? E ele testificava que Jesus era o Cristo, que era o enviado, que através de Jesus que o homem encontrava a salvação e o perdão dos pecados. Ele anunciando isto, né? Ele conseguia convencer as pessoas ao Evangelho, mas tinha muitas pessoas que resistiam. E você tem que estar preparado para o momento da resistência daqueles que resistem. Por exemplo, eu já evangelizei pessoas que amassou o papel e jogou no chão. Eu já evangelizei pessoas que abriu a boca e começou a dizer palavras de baixo calão. E você vai revidar? Você, como um enviado do Senhor, uma pessoa que está debaixo da unção de Deus, tem pessoas que não estão preparadas para certas situações. Aleluia. Você tem que estar preparado para essas situações. Eu já fui cuspido na boca. Ao abrir a boca para falar, a pessoa cuspiu, o cuspe entrou na boca. Já fui cuspido no rosto. Que é menos leve do que na boca, né? Mas eu fui catarrado na boca. E aí você vai fazer o quê? Qual era a minha vontade como homem? Como homem, minha vontade era soltar um murro e jogar na parede. Mas como um servo de Deus, ali falando do amor de Deus, eu abaixei minha boca, joguei de lado no chão, peguei com ele. Depois que teve toda essa muvuca, né? E não era demônio não, era uma pessoa lúcida. Os obreiros vieram quando o pastor Luiz, e eu não aguentava isso não. Eu dava logo no meio da testa. Falei, mas não é assim. Não pode. Você imagina então se eu tivesse colocado essa pessoa para ir falar do Evangelho e a pessoa fizesse como ele que fez comigo. O escândalo não estava levantado. Entendeu? Porque tem muito cristão que é assim, está debaixo da unção, vai, arregaça já a manga e fala para o capeta ou para a pessoa, pode vir que eu estou preparado. E não é assim. Você está preparado para receber na face direita e à esquerda? Tem que estar.
entendeu? Fazer uma visita numa casa e de repente ser agredido. Nós temos que estar preparados para o momento da adversidade, da perseguição, do levante, né? O adversário, ele sempre vai levantar alguém contra aquele que está debaixo da unção de Deus. Então você precisa estar preparado, porque fazer a obra é bom, é gostoso, eu viajei muito. Já fui muito para a Bahia, Vitória da Conquista, Leme do Prado, Turmalina, fui para Teófilo Antônio, fui para Governador Valadares, fui para Belo Horizonte, interior de São Paulo, andei em muitos lugares do interior de São Paulo, mas já enfrentei dificuldades, muitas dificuldades eu enfrentei. Dormir no chão, chegar em casas que não tem nem banheiro dentro de casa, não tem nem água na torneira, o poço abria 6 horas da manhã e 10 horas da manhã estava fechado. Quem pegou água pegou, quem não pegou ficava o dia todo sem água. Para tomar banho tinha que tomar banho no rio, mandava a Leonilda, ó, você fica olhando ali para mim tomar banho. E um dia Jesus falou para mim assim: eu te levo em muitos lugares bons, meu servo, mas os simples também precisam da minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Andei para tomar banho no rio assim, as mulheradas com aquelas bacias na cabeça, palme na cabeça, se equilibrando. Eu não sei como que elas conseguem fazer isso. A cobra atravessou na nossa, e a Leonida tinha desespero de cobra. A cobra atravessou na nossa frente, tivemos que deixar a cobra passar, mas depois nós empurramos tomar banho. Então, meus queridos irmãos, você tem que estar preparado. É por isso que eu falo, não é para todos fazer, mas existem pessoas que não estão preparadas para fazer a vontade de Deus. Entendeu? Quantas pessoas voltam atrás, quantas pessoas desistem, quantas pessoas escandalizam-se, quantas pessoas se escandalizam, né? Você levar nome de demônio, levar nome de comilão e beberrão, igual Jesus levou, isso aí é comilão, beberrão, come com os pecadores. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui, ó, ele disputando, pregar para judeu e para grego não era fácil naquela época não, meu irmão. A Kelly foi para Juazeiro, né, que falou? Lá que tem aquela estátua do Padre Cícero. Pode ser. Vai pregar ali. Vai. Tem um pastor amigo meu que ele foi para um lugar aí, é sertão. E ele disse para mim, ele disse: pastor Luiz Barbosa, estou precisando de um pastor para ficar aqui na igreja, que eu estou indo para um lugar, eu não me lembro qual é o lugar, eu lembro o menino, o pastor Antônio, e ele falou: quero um pastor para tomar conta aqui. Eu falei assim: não é eu não. Aí ele falou assim, eu falei assim: por que o pastor não leva o ministério para onde o pastor está indo? Ele falou assim: porque lá, quem domina lá é o catolicismo. E quando chega na cidade onde eu vou, é o padre que domina lá. Não tem igreja evangélica lá. Eu falei assim: aí um ponto importante para o pastor ir lá. Onde é? É um lugar do Nordeste aqui no Brasil, não me lembro. Para nós ir lá abrir um. Então, mas aí é isso que eu estou falando. Vai pregar o evangelho nesse lugar. Entendeu? Porque, olha, amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. É tão fácil pregar aqui em São Paulo. Você chega em igrejas aí, com os obreiros no altar, fica se atropelando. Um querendo pregar mais bonito do que o outro, um querendo pregar melhor do que o outro, um querendo falar um dom de língua mais bonito do que o outro.
Você entendeu? Enquanto tem muitos lugares aí que o povo está perecendo. Eu conheci um pastor em Leme do Prado. De Leme do Prado, de aonde eu desci, em Turmalina, até Leme do Prado, eu andei 95 quilômetros no meio do mato, para chegar até Leme do Prado. Foram me buscar com um carro, e aí me levaram. E aí conheci esse pastor lá. Quando cheguei lá, o senhor é pastor Luiz, pareceu, pastor pode pregar lá na igreja onde eu estou levantando ainda. Porque esse pastor é assim, ele é um apóstolo Paulo na terra. Ele levanta a igreja, põe um obreiro e vai para outra cidade. Aí levanta uma igreja, põe um obreiro, vai para outra cidade. Ele é desse jeito. Aí eu falei, mas pastor, e o nome dele, olha o nome do pastor, João Batista. Eu falei assim, mas pastor João Batista, por que o senhor levanta a igreja e o senhor não fica com a igreja? Ele falou assim, pastor Luiz, você quer me ver nervoso, é eu ficar cheio de obreiro em cima do altar de braços cruzados sem ninguém fazer nada. Prefiro levantar a obra de Deus, deixo eles ali e vou atrás de almas. Entendeu? Aí ele levanta os obreiros, né, comunica com o pastor dele, a sede, deixa um obreiro no lugar e passa para outro lugar. Ele falou, pastor, não aguento ficar em altar cheio de obreiro. Um querendo engolir o outro, um querendo pregar melhor que o outro, um querendo ser mais sábio do que o outro, um querendo tomar conta de departamento aqui, departamento. Não. Jesus me salvou para me ganhar alma e ver a obra dele crescer. Não para ficar em cima do altar se atropelando por ninguém. Vai ganhar alma lá fora. É assim. Entendeu? Aí o que diz aqui a palavra? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Cristo principal da sinagoga creu no Senhor com toda a tua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Glória a Deus. Entendeu? Paulo estava ali pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho. Aí o Senhor apareceu para Paulo numa visão e ele disse para ele assim, ó: não temas, ninguém vai lançar a mão de você, ninguém vai fazer mal para você, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Tem muita gente aqui que vai se converter através da pregação que você fizer nessa cidade. Glória a Deus. É o que Deus nessa noite está falando para você. Você crê no poder da palavra de Deus? Olha o poder da palavra dele que ele está dizendo para você, ó: não tema, ninguém vai lançar a mão de você. Eu vejo aqui que os irmãos têm até medo desse vizinho que está aí no alto aí, né? Uma vez um homem entrou igual ele dentro da igreja e falou que ia me matar. Deus falou assim: ele não vai te matar, eu vou matar ele. Uma semana Deus matou o homem. Então eu estou falando para você, meu irmão, não temas. Ninguém vai lançar a mão de você, ninguém vai te agredir se Deus não permitir, não. E se Deus permitir, é para Deus ser glorificado na tua vida. Já viu o testemunho daquele homem no Rio de Janeiro? Que o irmão, ele chegou no pão de ônibus, o Espírito Santo falou para ele assim, ó: meu servo, vai até o pão de ônibus e pega o primeiro ônibus que passar. Ele foi. Quando chegou lá dentro do ônibus lá, o Senhor disse para ele assim, ó: aqui dentro desse ônibus você abre a tua boca e começa a pregar o Evangelho. Aí tinha um homem lá bravo lá dentro lá, e ele disse assim: ó crente, é melhor você calar a tua boca, porque eu já estou por aqui. E outra, estou levando meu filho para o hospital. E se você não fechar a tua boca, eu vou dar um tiro na tua cara. Ele calou a boca na hora, o crente, sabe, pastor? Na hora que ele calou a boca, que ele pôs sentar, o Espírito Santo falou para ele assim, ó:
eu mandei você pregar. Levanta, abre a boca e fala. Ele falou, mas Jesus, o homem falou que vai me dar um tiro no meio da cara. Levanta, abre a boca e fala. Ele levantou e falou assim, porque assim diz o Senhor. Ele falou assim, eu já não falei para você quando meteu o tiro, quando ele sacou a arma, o filhinho dele de 6 anos de idade, ele deu um salto e falou assim, ó pai, não faz mal para esse homem não, porque ele é um homem de Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Ele é um homem de Deus, pai. Aí o homem caiu de joelho com arma e tudo, dentro do ônibus do Rio de Janeiro. Eu tinha eu devo ter por aí esse testemunho, mando no zap dos irmãos depois. Aí o homem começou a chorar amargamente. E o crente não entendeu nada, falou assim, o que é que está acontecendo? Eu não fiz nada. Por que o senhor está chorando tanto? Porque eu estava levando meu filho numa consulta. Meu filho era mudo e agora meu filho falou. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Abre a tua boca, meu filho, não tema. Eu mandei você pregar, é para pregar. E o homem mandando ele calar a boca. E ele, ouvindo a voz do Espírito Santo, ele teve que abrir a boca. Então, se Deus está dizendo para você, olha minha filha, olha meu filho, ninguém vai lançar a mão de você, ninguém vai fazer mal. Eu tenho muito povo aqui nesse lugar. Essa igreja aqui no dia de hoje era para estar cheia, entupida até ali na porta. Mas Deus, nessa noite, Ele está dizendo para você, olha meu filho, eu estou te capacitando, dando para você a autoridade, o som da minha palavra, para você pregar, abrir a boca e agregar as almas aqui dentro, porque eu tenho muito povo aqui nesse lugar para agregar. Quem crê, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Eu disse, eu penteando o cabelo e ela com pressa, e quando ela levantou a mão para me dar um tapa, ela ficou parada, que eu olhei para trás e vi minha mãe toda vermelha. Eu falei, que foi minha mãe? Ela falou, meu filho, me perdoa. Eu falei, por quê, mãe? Ela disse, ia te dar um tapa, ouvi uma voz que disse, não toque nele, porque ele é meu. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus do céu. Você vai ter medo? É verdade. Uma vez eu estava fazendo uma vigília, gente. Quando eu não era crente, meu apelido era Maradona, eu jogava muito futebol. Era para ser profissional, não fui profissional porque, infelizmente, as drogas acabou comigo, de 80 até 1988. Em 88, Deus me trouxe para o caminho da graça dele. Glória a Deus, Jesus. Aí, larguei tudo, né? E graças a Deus que larguei. Porque Deus me salvou em 88, em 89 entrou o crack. Talvez se eu experimentasse o crack, hoje eu não estava aqui para contar a história para vocês. Que o crack vicia a pessoa em 3 segundos. Só por certo acabou. Assim dizem, eu não sei, eu nunca experimentei. Agora cocaína já experimentei, maconha já experimentei, né? E outros tipos de drogas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor, Ele me trouxe para esse caminho. Ele teve compaixão da minha vida. E me capacitou para esta obra. E uma vez me convidaram, eu, como jogava futebol, tem um presidente de um clube de futebol lá no ABC, que falou assim, está o pastor Luiz querendo fazer um trabalho aí de vigília com os irmãos aí, e anunciaram lá para o presidente do clube. E ele pegou e falou, o Luiz? O Luiz. O Luiz aqui é limpo por nós. Ele pode fazer a campanha com os crentes aqui, que nós colocamos a chave do clube na mão dele. Aí fui fazer 7 semanas lá, de vigília e oração. Na 4ª semana, o vizinho chamou a polícia. O
vizinho chamou a polícia chegou lá, e nós naquela alegria, né, cantando, se alegrando dentro da sede do clube, e veio um obreiro, pastor Luiz, a polícia está lá fora. Eu falei, vai lá resolver. Daniel, hoje esse Daniel é pastor. Começou comigo, tinha o cabelo até aqui, era skatista. Aí falaram para ele, tem uma mulher ali que quando ela revela o negócio é estreito. Tem um pastor que quando ele prega mesmo. E ele foi lá e gostou da mensagem, se converteu hoje, é pai de família, pastor, tem filhos, tudo, dirige a Assembleia de Deus lá em Ribeirão Pires. E ele falou assim, a polícia está aí. Eu falei, vai resolver lá, Daniel. Ele falou, eles não querem saber de ninguém. Ele falou, eu quero o pastor. Eu falei, agora lascou. Aí eu fui. Cheguei lá, 2 viaturas da Polícia Militar. Eu disse, pois não. O senhor que é o pastor aí, é? Eu falei, sim senhor. Eu sou o pastor aí. O senhor vai entrar aí e vai parar desse barulho aí, hein? Eu falei, é? O outro policial falou, você não tem respeito pelo pastor, não? O policial falou, você não tem respeito pelo pastor? Se tivesse um monte de mulher aqui balançando o bumbum aqui, você ia gostar, né? E agora, porque é pastor, você já chega gritando pro pastor, pastor, vai lá dentro do seu culto lá e continua lá, que agora quem vai resolver isso aqui é nós. Era um crente desviado, mas só que ele era autoridade na minha vida. Aí eu peguei, entrei lá, falei, irmão, a polícia falou que nós podemos continuar a vigília. Começamos lá no Pentecoste e eu deixei os policiais discutindo. Ficaram os policiais discutindo lá. Detalhe, a pessoa que chamou a polícia e que armou tudo isso, acabou descendo a sepultura. Sem esperança de salvação e sem nada. Mas o que Deus está falando para você aqui nessa noite, porque eu venho de longe para trazer a palavra. Eu não cobro um centavo, nunca cobrei de ninguém para pregar, porque a unção que eu recebi de graça. Glória a Deus. Você entendeu? A única coisa que eu quero é que você tome posse. Porque olha, eu posso estar pregando para multidões, mas se tiver meia dúzia que Deus levantar, eu já estou feliz. Glória a Deus. O meu pastor, sabe quem ganhou o meu pastor para Jesus? Foi Billy Graham. O Billy Graham ganhou o meu pastor para Jesus. Meu pastor tinha 12 anos de idade e o Billy Graham olhou para ele e falou para ele assim, ó, Deus manda falar para você, menino, que você vai ser pastor e vai ser pregador e presidente de campo. Hoje o meu pastor, ele é pregador, é pastor e é presidente de campo. E você sabe quem era o Billy Graham? Billy Graham é aquele menino com 6 anos de idade que entrou na casa de John Russo e tinha 2 buracos que ele orava muito, e o Billy Graham, ele dobrou o joelho dele dentro daqueles 2 buracos, 6 anos de idade. Um passeio da escola, e um instrutor da escola saiu procurando um menino de 6 anos que tinha sumido, e todo mundo já estava no ônibus para ir embora. E quando o instrutor da escola, ele entrou dentro da casa de novo, ele viu o Billy Graham com seus joelhos abertos, aquela criancinha de 6 anos, olhando para o alto e dizendo, Deus, usa a minha vida na tua obra, como o Senhor usou este homem quando estava na terra. Glória a Deus. Tá? Então é isso que Deus nessa noite, Ele está dizendo para você. Ninguém vai lançar mão de você, ninguém vai fazer mal contra a tua vida. Eu tenho muito povo nessa
autoridade. Eu vou realizar coisas grandes através da tua vida. Eu vou curar, eu vou libertar, eu vou transformar, eu vou salvar. A minha glória vai se manifestar. Eu vou te dar a minha autoridade. Mas o preço da unção e da glória é a dor. Mas pode vir, irmã Diva, a perseguição, pode o inferno inteiro se levantar. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. O braço forte de Deus, Pastor Clécio, Ele está na nossa vida. Receba essa palavra nessa noite. Receba a autoridade do Espírito de Deus para que você venha fazer o que Ele disse. Glória a Deus. Sabe quem esse personagem aqui, ó, que eu vou falar para você aqui, ele é um personagem secular à Bíblia. Ele é um anônimo. O nome desse personagem aqui é Policarpo. Esse personagem, ele foi discípulo de João na ilha de Patmos. E esse personagem, ele foi bispo. Vou até pedir a gentileza de você abrir aqui, ó, para nós finalizar, no livro das Revelações de Apocalipse, capítulo de número 2. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, gente. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei sua obra, sua tribulação e pobreza. Verso 9. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É necessário falar dele para vocês? É necessário, tá? Ele era Policarpo, ele foi discípulo de João. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. E ele foi bispo da igreja de Esmirna. Policarpo, ele tinha aproximadamente 86 anos de idade. E Policarpo, ele recebeu essa mensagem que diz: eu sei onde você habita. Você diz que é pobre, mas você é rico. E assim você está aí no meio da sinagoga dos judeus, que diz que são judeus, mas são sinagoga de Satanás. Olha aqui, ó. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que você vai passar. Ele já avisou ele, entendeu? Você viu que eu falei para você, evangelho? Você pensa que é sempre flor, né? Não. Tem espinho também. E esse Policarpo aqui, ele foi escondido, pastora Eliana, escondido dentro de um sítio. Os jovens esconderam ele porque queriam matar Policarpo. Porque queriam que Policarpo negasse a Jesus, negasse o Senhor. E Policarpo, ele tinha tido uma visão. Sabe, pastor Clécio, ele teve uma visão. E na visão de Policarpo, ele estava deitado e seu travesseiro de palha estava em volta da sua cabeça pegando fogo. E o fogo não atingia a cabeça dele. Ele ouviu a voz do Senhor que disse para ele assim: Policarpo, não temas, é chegado o momento, mas eu sou com você, eu estou com Glória a você. Deus. E foram buscar, tem até o filme dele agora, viu? Tem até o filme, você clica lá na Netflix, Policarpo, filme, você assiste o filme dele.
edifica a sua vida. Né? Tem gente que assiste boneco assassino, filme de terror, filme não sei do que, mas não para para pegar um filme que vai destruir. Entendeu? Uma palavra de Deus. Aleluia. E Policarpo então descobriram onde ele estava. E quando descobriram, foram pegar ele. E o soldado que prendeu Policarpo levou ele. E a história conta que o soldado amou Policarpo. Quando ele viu Policarpo e viu a graça que ele tinha na vida, ele gostou tanto de Policarpo que ele até pediu para ele: Policarpo, faça isso para que você não morra. Sabe o que Policarpo respondeu? Eu não posso negar o Senhor, porque o Senhor não fez para mim mal algum. O Senhor Deus só me fez bem. Glória a Deus. E levaram ele. E diante do Coliseu, ele entrou no Coliseu cheio. Tá? Porque matar crente para eles era espetáculo, como hoje. Matar crente é espetáculo. O apóstolo Paulo, no capítulo 19 de Atos, ele fala assim: olha, por que vocês fazem assim, me magoando? Eu estou pronto não só a ser amarrado, mas a morrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Você tem que estar disposto, entendeu? A se entregar realmente por Cristo. Aí quando levou Policarpo, Coliseu cheio, cadê? Aquela multidão vendo Policarpo entrar, pegaram Policarpo e colocaram ele numa cruz. Porque naquela época de Nero, eles crucificavam os crentes e punham fogo na cruz. Aí quando colocaram o fogo na cruz, se cumpriu aquela visão que Policarpo teve na cama. O fogo, pastor Cléber, ele pegou em volta da cruz e não pegava no corpo de Policarpo. Glória a Deus. E Policarpo ouviu a mesma voz que ele ouviu quando ele estava na cama. E todo o Coliseu desesperado ouviu a mesma voz que disse assim: Policarpo, não temas, porque eu estou contigo. Glória a Deus. É o que Deus está falando para nós aqui também nessa noite. Pode levantar a perseguição do inferno que for, pastor Cléber, Deus está dizendo: não temas, porque eu estou contigo. E sabe o que aconteceu? Veio um soldado, Policarpo não morreu na chama, porque as chamas não atingiam o corpo dele. Um soldado veio e furou-lhe o coração com uma espada. E Policarpo, ele rendeu o seu espírito ao nosso grande Deus. Então, meus queridos, Deus tem muito povo nessa cidade. Mas Deus está dizendo para nós: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem aqui está disposto, Meu Deus, a fazer a vontade de Deus, a pregar a palavra de Deus? Levanta a mão. glória a Deus, aleluia. Senhor. Você está disposto mesmo? Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração com você. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Santo Espírito de Deus. Você que quer fazer realmente, que realmente quer esta unção. Você que quer realmente padecer, ó, ainda tenho aqui, ó. Ainda tenho aqui Hebreus, ainda tenho aqui, ó. Ainda tenho aqui Mateus, aqui, ó. O capítulo 24, vos entregarão na sinagoga. Ainda tenho aqui Mateus capítulo 5, ainda para você, ó. Qualquer que vos humilhar. Tem muita coisa de perseguição contra a igreja aqui, mas Deus está dizendo para você: se você realmente levantou-se do seu lugar, determinado
e determinada a fazer o meu querer, eu vou encher você da minha unção. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo, Santo. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Nós administramos aqui a Tua palavra. E é a Tua palavra, Senhor, que nos capacita e que nos levanta nesta terra para fazer o Teu querer e a Tua vontade. Meu Deus. Assim como Jesus, Ele comissionou aqueles discípulos, e no capítulo 10, segundo Mateus escreveu, o Senhor deu-lhes poder para que eles pisassem toda a força de Satanás e curassem todos os enfermos. Em nome de Jesus eu uso dessa autoridade na minha vida para ministrar esta autoridade e esta unção sobre esta igreja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, sobre a vida do Teu Filho e sobre a vida da Tua Filha, nesta noite, eu levanto as minhas mãos, Senhor, ministrando esta autoridade. Eu, Senhor amado, determino que eles sejam capacitados para fazer a Tua obra. Aonde eles colocar a planta do pé, quando eles abrir a boca e levantar a mão, o Senhor vai realizar milagre. Andarai que ai, através da vida deles. Ó Senhor amado, esta igreja, Senhor amado, antes de ser cheia de membro, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Por isso, ó Espírito Santo, eu te suplico que o Senhor desça sobre essa vida e que essas vidas saiam daqui nessa noite como os discípulos, Senhor, em Atos capítulo 2, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós nesta noite, como ministro da Tua palavra, determinamos isso sobre esta igreja, sobre este povo, sobre essas vidas, ó Pai amado. Andai que ai narabai, lá que nando naramando iriai, leite andar amando noia labazuri andalai, leite naramando iriai labazuri. Isso, Espírito Santo, eles são teus, eles se entregam a Ti nesta noite, eles se rendem à Sua vontade e à missão da Tua obra. A quem enviarei, o Senhor diz, e eles estão dizendo, eu estou aqui, pode me enviar. Espírito Santo, sopra sobre eles, sopra agora, em nome de Jesus. Como ministro da Tua palavra, eu determino, Senhor, esta obra grande e gloriosa nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Você está autorizado. Pastor Clécio, o senhor está capacitado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vocês estão capacitados. Aleluia. E Glória a Deus. autorizados Oh, Deus a poderoso. fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. E ninguém vai lançar mão de vocês, porque a obra de Deus na vida de vocês, ela vai ser profícua, ela vai crescer. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Falei com vocês na hora de Aleluia. Pastor Deus. Deus. Nada